Dando continuidade e finalizando o nosso ciclo de palestras, trazemos a palestra Foco na Higiene Pessoal com o enfermeiro Pieterson Strapasso, consultor técnico em vendas da Tricime. Nosso convidado e palestrante possui formação na área de enfermagem pela Anhanguera, pós-graduação em Centro Cirúrgico, CME e RPA, docente no SENAC. Tenham todos uma excelente palestra. Meu nome é Pieterson, eu sou da Tricime. Nós estamos aqui atuando juntamente com o Rafael, com o Emanuel, sobre a implantação do álcool gel junto à instituição. Falar um pouco sobre a Tricime para vocês conhecerem. A Tricime é uma empresa que ela tem um conceito bem novo, bem inovador, principalmente focando relacionado com produtos de alta qualidade. Tudo que é de novidade lá fora, a tendência é trazer aqui dentro do Brasil para a gente conseguir usar, tornando mais prático o uso desses produtos e mais facilitando ainda mais os colaboradores que acabam utilizando deles. E principalmente da segurança ocupacional também. A equipe é composta de enfermeiros, farmacêuticos, administradores, consultores técnicos, vendedores, e a atuação da empresa é em território nacional. A Septocime Gel. Vamos comentar um pouco sobre a história da parte da higienização das mãos, uma fase tão importante que é esse processo simples de estar sendo usado, mas que percebe-se quando não é realizado, a gente corre vários riscos. E o primeiro histórico de uso ou preocupação na parte de higienização da mão foi em 1846, através do médico húngaro, que ele percebeu que tinha muita infecção em puérperas. Aí acabou descobrindo que os médicos não faziam higienização das mãos depois que fazia o levantamento em necrotério ou do óbito do paciente anterior. Ele limpava mesmo no avental e ia cuidar, fazer o parto, e acabava tendo essas recorrências. Então aí percebeu a importância da higienização das mãos. E a Florence também, na Guerra da Crimeia, ela também já percebeu que com simples fatos de lavar a mão antes de ter contato com o paciente, já favorecia bastante ali a recuperação, evitando até a questão da contaminação. Mesmo sendo um assunto tão antigo, e por que hoje é tão falado ainda, né? Porque naquela época, é lógico, era um tipo de processo, realizava de um ângulo diferente de uso de produtos, e agora nós temos várias oportunidades de uso diferentes aí no mercado. E o álcool também acompanhou essa tendência de melhorar a sua composição química para poder favorecer o uso e facilitando ainda mais a ação microbiana frente às bactérias cada vez mais resistentes aí no nosso meio do organismo. O aspecto da nossa pele é importante falar, porque a nossa primeira barreira que tem, e a metade mais, o maior órgão do nosso corpo é a pele. Então, dela previne algumas infecções e também pode causar outras. O que eu gosto de estar citando aqui é sobre a flora residente e a flora transitória. A flora residente fica mais profunda na pele, você não tem tanto contato com ela, e você acaba não tendo, você até tem ali algumas secreções, algumas bactérias ali, mas elas são benéficas para o nosso organismo. Ao contrário da transitória. A transitória normalmente também são benéficas, protege a nossa flora da nossa pele, mas também tem uma dificuldade relacionada com o que eu posso estar carregando durante o dia. Eu posso estar trabalhando aqui agora, eu pego uma contaminação aqui, eu vou para casa, pego outra contaminação. É igual uma esponja molhada. Se tiver uma esponja molhada, você for colocando em várias superfícies, você vai ver que no final do dia ela vai estar bem suja. Então ela vai concentrando essas bactérias. É o mesmo caso da transitória também. Então, o que difere mesmo as duas? A residente fica nas camadas mais profundas e a transitória é onde a gente vai ter mais dificuldade de questão de higienizações. Outra coisa também interessante, nós estávamos citando sobre a microbiota da pele, é que eu posso ter a colonização de algumas bactérias e posso ter infecção por outras. O que seria mais ou menos isso? Colonização é o que já faz parte de mim, mesmo sendo bactérias nocivas às outras pessoas, mas para mim não faz mal. Ao contrário, se for para outra pessoa, aí a pessoa pode ter o risco de ter uma infecção ali. Por que pode ter o risco de infecção? Porque aquela bactéria, eu tenho resistência, aquela pessoa não tem. Então a gente fala que a gente pode estar colonizado com a bactéria, eu posso estar contaminando as outras pessoas. Como acontece com o vírus do coronavírus, que a gente tem citado muito atualmente. E tem pessoas que não manifestam nenhum tipo de sintomas, mas está ali colonizado com a bactéria.
o vírus. Quando você sai para outro lugar, a pessoa não tem aquela mesma imunidade que você e acaba apresentando as patologias e os agravos também relacionados com o Covid-19. A higienização das mãos, que é o objetivo principal desse processo. Eu tenho que reduzir a questão das sujidades, a questão do creme que eu uso, da descamação, células mortas, das bactérias que estejam ali presentes. Então eu faço a higienização das minhas mãos para quebrar esse ciclo de contaminação. Qual que é esse ciclo de contaminação? Eu tenho alguém contaminado, eu chego com a minha mão, não tomo os cuidados previstos antes e depois do procedimento, tenho contato com essa secreção que esteja ali contaminada e eu acabo repassando ele para outra pessoa, porque eu não fiz a higienização após. Então, antes do processo, depois do processo, é importante a gente estar fazendo, porque a prevenção principal é a higienização das mãos. Qual que é o objetivo principal, né, da higienização também? É que não é somente entender que ela pode estar causando ali uma bactéria para vocês, uma patologia, se você não fizesse ação, mas são os outros lugares também que nós podemos ter contato. Pele com pele, pessoa com pessoa, fica mais fácil você saber essa infecção cruzada. Agora, como nós falamos de contato indireto, a gente acaba esquecendo. Ah, mas como assim direto? Direto é eu pegar e cumprimentar uma pessoa, por exemplo, ou eu abraçar uma pessoa, aí é contato pele com pele, contato com o paciente que esteja doente, com a pessoa que esteja sadia. Mas esquecemos dos outros objetos, o esteto, o balcão, a caneta, o prontuário médico, a ficha que você acaba anotando todos os sinais antes de estar anotando na prancheta do paciente, na vassoura você acaba usando entre um quarto e outro, você acaba não fazendo a higienização, nas maçanetas. Então são todos lugares que são contatos indiretos e que está diretamente relacionado com o risco ocupacional que você esteja ali com infecção pela falta da higienização. E por que é tão importante você fazer várias vezes o processo, mesmo que esteja aparentemente limpo? Tem bactérias hoje, tem várias, podemos dizer muitas, que tem uma resistência muito grande de sobrevida. Então, por exemplo, você está hoje aqui, paciente contaminado com, por exemplo, Clostridium. Essa bactéria, numa superfície seca, pode durar até 5 meses. Então, significa que é muito tempo, mesmo que o paciente já tenha saído. Então, você acaba tendo um risco muito grande. Como você vai evitar essas contaminações dessas várias bactérias que nós temos aí citadas? É o uso de várias vezes da solução antisséptica, seja ela com água e sabão, ou seja ela com uma preparação alcoólica. A mão, onde você rela a mão, você tem possibilidade de relar a mão, são os lugares mais contaminados, nós consideramos dentro do hospital e até mesmo em casa ultimamente. Então a pergunta que tem sempre que ser feito, já fez a higienização hoje? E não somente perguntar sobre se já fez, e sim quantas vezes você já fez. Porque a gente tem vários cuidados para estar sendo tomado com esse tipo de ação. Se eu não realizo ela corretamente, eu posso estar colocando em risco não só a vida do paciente aqui dentro, como também posso estar levando para minha casa, contaminando meus entes queridos, meu avô, minhas crianças. Então, a higienização da mão é importante? Sim. E aí a gente foca mais ainda. E quantas vezes? Hoje, falar sobre higienização das mãos virou moda. Todo mundo conhece, sabe relacionado ao Covid, mas para que eu vou estar fazendo isso fora de casa também? Ou quando eu saio do serviço e vou para casa, se eu não tenho contato com bactéria? Nós não sabemos o que tem no mundo lá fora. Você não sabe naquela superfície tem a bactéria ou não, ou se alguém passou e deixou uma partícula ali de Covid para deixar ali contaminado. Deixar contaminado o ambiente ali que você acaba tendo contaminação. E outra coisa também é sobre a mudança. Antigamente falávamos de lavagem das mãos, mas recentemente mudou. Por que mudou para a higienização das mãos? Porque percebeu, mesmo sendo um ato simples, é um procedimento muito importante na nossa etapa do dia a dia. Não somente no ambiente hospitalar, como também nas nossas casas, na nossa vida social também. Antigamente fazia essa pergunta: quem deve fazer a higienização hoje? Antigamente falava assim, todo mundo que trabalha na área da saúde. Mas hoje a gente percebe que isso não vale mais, tem que ser além disso. Então todo mundo que teve necessidade ou teve um risco ocupacional, seja ele aqui ou em casa. Você está dentro de um ônibus, você chegou na sua casa, antes de cumprimentar alguém, o que você faz? Faça a lavagem das mãos,
Ou você faz a higienização com uma preparação alcoólica. Sempre é bom estar carregando o álcool na mão para ter essa facilidade. Então, hoje em dia, quem faz a desinfecção? Quem é obrigado a fazer a higienização das mãos? Todo mundo, tá? Seja ela do ambiente profissional, seja também do ambiente pessoal, social, porque todo mundo está correndo risco. Atualmente, sem citar a questão de política, posição política, mas é só para trazer que uma simples medida sobre a higienização das mãos, o que a gente percebeu hoje em dia, que o Covid poderia ter tido um impacto muito menor, se nós tivéssemos tomado alguns cuidados antes. Acabou não tendo cuidado, então mais de 731 mil pessoas acabou tendo óbito por causa ou evidenciado por causa do Covid. Sem citar a questão se é esquerdo ou é direito, são apenas dados para a gente trazer uma informação. Qual que é essa informação? Que o mundo inteiro hoje vê a necessidade de higienização das mãos, não somente no ambiente hospitalar. Tá? E no Brasil, nós também sofremos bastante. Então, significa que eu também aqui no Brasil corro o mesmo risco. Então, mundialmente, a higienização das mãos é extremamente importante. A higienização das mãos, a gente pode dividir ela em duas partes. Tá? Existe a possibilidade de fazer com água e sabão e a possibilidade de fazer com preparação alcoólica. Qual que é a diferença entre elas? Você vai usar água e sabão quando a sua mão estiver visivelmente suja, com secreção, sangue, evidenciando esse tipo de processo. Não estando suja, você pode estar fazendo a higienização das mãos com a preparação alcoólica. Tá? Qual que é a grande vantagem desse processo? É a facilidade, você não precisa ter pias locadas em vários locais, então acaba facilitando. Então, o que vai diferenciar um processo e outro é se eu tenho estrutura física para ter água e sabão, ou se eu tenho condição de sujidade na minha mão. Aí a gente vai estar escolhendo qual que é a melhor ação. Os 5 momentos, eu não vou nem citar sobre eles, porque na área hospitalar nós já estamos bem entendidos sobre a necessidade. A única coisa que eu sempre reforço é que além dos 5 momentos que nós temos com o paciente ali, não vamos esquecer também quando ele não se encontra ali. Tá? Vamos pensar num quarto, por exemplo. O quarto está vazio, vai chegar alguém. Normalmente o que a pessoa faz? Ela chega, vai entrar no quarto, vai ver se está tudo certo. Mas ela fez a higienização antes? Não fez? Ela levou uma bactéria do posto de enfermagem até lá? Tinha alguém contaminado, acabou passando ali? Então você pode até estar colocando o paciente em risco antes mesmo dele poder entrar dentro do quarto. Então qual que é a intenção? Qualquer tipo de ação que você faça próximo ao beira-leito do paciente, próximo ali onde vai ficar o paciente, faça a higienização das mãos, com ou sem o paciente, para você não ter esse risco. Aqui está falando o porquê do antes do contato, por que a gente faz essa realização do procedimento antisséptico. Eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre esses assuntos, porque é o que vocês acabam vendo diariamente. E hoje, a gente também percebe que a higienização não pode ficar somente dentro do hospital. Eu tenho que levar ela também para o meu meio social, para o meu meio familiar. Por qual motivo? Porque eu posso estar levando as bactérias daqui para a minha casa. Isso acontece bastante, a gente acaba não percebendo. Hoje fala-se muito da Covid-19, mas na verdade, nós do ambiente hospitalar temos outras bactérias muito mais resistentes, como nós vimos, que dura mais de 5 meses, 46 meses no ambiente para poder ser, esperando o próximo vetor, para poder levar aquela contaminação até o paciente. Então, nosso meio ambiente também, fora do hospital. Então, vai levar o lixo lá fora, não cumprimente o seu vizinho, vai lavar a mão primeiro, porque você não sabe o que tem no seu lixo, se está contaminado ou não está contaminado. Se vai até o banheiro, quantas infecções tem para o enterococos? Então você acaba não tendo essa visão de que pode estar tendo uma bactéria ali e sai e cumprimenta outra pessoa. Vai comer no restaurante, já chega, já vai comendo e esquece de pelo menos passar no banheiro ou passar uma solução alcoólica ali na mão. Esses cuidados básicos a gente tinha que estar tomando há muito mais tempo, mas a gente acaba esquecendo devido à correria do dia a dia. E agora com as situações do Covid-19 mais ainda. Então, a questão de espirro, questão de contato, questão de limpeza, higienização, então a gente vai focando cada vez mais nessa parte. É interessante colocar os 2 parâmetros na frente, o que é uma preparação, como você deve fazer da preparação alcoólica, como você deve fazer do sabonete. Você vai perceber que as técnicas são as mesmas, não tem tanta mudança, a não ser a origem do processo e a finalização do processo. O meio, que é como fazer a higienização das mãos, vai ser o mesmo. Então aqui, o que vai diferenciar
Quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Se você tiver disponível água e sabão, você vai acabar usando água e sabão. Se você não tiver disponível, você vai usar o álcool. E quando eu não posso usar o álcool? Somente quando tiver infecção, questão de sujidade na sua mão. Fora isso, você não tem necessidade de fazer a lavagem das mãos. Mas toda a possibilidade, se tiver uma pia do lado e um água e sabão, você faz a limpeza. Se não, você pode estar se preparando e fazendo com a solução alcoólica. Álcool em gel. Hoje todo mundo comenta, tem bastantes assuntos aí, vários produtos no mercado. Então aqui tem mais ou menos uma história do produto aqui no Brasil, né? Em 1970 começou algumas utilização, mas só teve uma fundamentação mesmo quando começou a portaria da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que foi instituída em 83, e o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, que já foi em 98. Aí percebeu que nós tínhamos uma utilização do álcool em gel aproximadamente de 30, 50 vezes durante o plantão, durante o dia. Então aí já começou a ter uma preocupação com o produto. Qual é o produto mais indicado para irritabilidade? O produto é preparado para aquela finalidade? Posso usar com tranquilidade? Quantas vezes eu posso estar usando o produto? Então já vem trazendo algumas diferenciações que a gente vem percebendo no mercado. Em 2010 nós tivemos a pandemia do H1N1, a gripe suína. Então já veio uma RDC para favorecer. Por que veio uma RDC? Para favorecer a implantação do álcool em gel. Porque não havia essa preocupação tanto ainda. Tinha instituição que não tinha o álcool gel disponível. Então essa RDC 42 de 2010, ela traz aquela importância de ter o álcool gel disponível em quantidade suficiente para que todo mundo possa estar fazendo a higienização das mãos. 2015 é uma regulamentação falando sobre os cosméticos, porque hoje quando fala-se cosmético alinhava-se muito a questão do sabonete, do batom, da maquiagem, da sombra, mas na verdade é uma determinação. Cosmético, ele pode ainda desses cosméticos ser usado para a área da saúde? Sim, tem que ter indicação e dependendo qual que é a classe de risco, a gente vai estar comentando um pouco mais para frente. Em 2019 a gente nem precisa muito batalhar relacionado com o Covid-19, mas tem uma RDC importante para a gente ficar de olho, que é a RDC 350, que ela liberou a formulação do álcool em gel. Aí no mercado há muitos álcools disponíveis que agora eles falam que é gelatinoso. Não é que é gelatinoso, é que muito álcool foi feito no mercado, não seguiu aquele critério de ter uma fabricação e acabou tendo o uso de produtos não tão adequados. E isso acabou ocasionando álcools que acabam grudando na mão, você acaba usando, você vai no mercado, por exemplo, você percebe que o álcool demora mais tempo para secar ali na sua mão, você não consegue fazer todo o movimento, acaba te atrapalhando, te incomodando. Então é um produto que você acaba não tendo ali uma boa, ela não consegue alinhar muito bem a questão do uso, porque ele não foi preparado e não seguiu mais ou menos um cronograma de quais são os produtos interessantes ou componentes interessantes para estar fazendo ali a descontaminação durante esse processo de higienização. A RDC de 98, a gente acabou de citar, que ela está falando sobre a instituição do Plano de Controle de Infecção Hospitalar. Muito importante, porque traz umas determinações relacionadas com a CCIH e algumas coisas relacionadas com a lavagens das mãos, fricção manual. Sobre a lavagem é um procedimento isolado, mas ela é muito importante para ser realizado ali durante os dias e várias vezes durante o plantão, porque vai determinar o seu risco ou não de estar causando dificuldade ali com o paciente, levando bactéria ali para o paciente. E também instituiu a lavagem antisséptica cirúrgica das mãos, que aí é um outro fator interessante também, que a gente já começa a ter uma diferenciações, questão de uso de produto mais adequado, mais prático na hora de ser usado ali no dia a dia. A questão das lavagens das mãos, da distribuição e locação desses produtos, a gente vai estar vendo mais na RDC 42, que ela traz um pouco sobre esses aspectos. E o principal aspecto que ela traz é sobre a disponibilidade mais rápida possível do álcool em gel. Então deve ser ali uma quantidade suficiente para ser colocado nos hospitais e o mais próximo do uso do paciente. Se o paciente está ali tá no leito, então o ideal é ter um álcool beira-leito, para facilitar ali a pessoa estar usando o álcool, para não ter que sair até outro lugar para estar usando. Então, existem várias determinações interessantes sobre essa RDC, que traz sobre essa obrigatoriedade de estar usando o álcool em gel e ter a quantidade disponível para que todos consigam estar usando ali o produto. O outro lado interessante também é que as embalagens devem ser descartáveis, não devem ser reutilizadas novamente, então ela deve ser preparada, usada e descartada. Por quê? Porque você não tem risco de ter aquela manipulação e contaminação do álcool, que é para causar uma higienização e acaba podendo até piorar ainda mais essa situação.
A higienização das mãos é um termo genérico que a gente acaba colocando, mas a gente já percebe ali uma diferenciação sobre a preparação alcoólica e a questão do sabonete. A gente já vai citar um pouquinho mais dessas importâncias, mas o importante é, faça a higienização das mãos, ela pode salvar vidas. A higienização simples das mãos é quando você usa um sabonete normal, sem ser bactericida, sem ter aquele preparo tudo, então, numa forma mais líquida, né? E a higienização antisséptica das mãos é o ato de higienizar a mão com água e sabão, mas com agente antisséptico, que a gente vai estar falando sobre os sabonetes bactericidas. Então, todos têm uma importância, a gente vai só mudando um pouco a nomenclatura. E sempre que tiver a questão de sujidade, acaba fazendo sim a higienização das mãos, com água e sabão. Outro fato interessante sobre a RDC também que traz para a gente são as formas de apresentação do produto. Nós temos ela em forma líquida, você acaba ali usando o produto, fazendo a utilização do produto em forma líquida, que todo mundo já conhece, limpa a superfície, acaba limpando até as mãos. E outro que é a forma de gel e a forma de espuma. A grande diferenciação sobre eles, porque a composição é a mesma, o que muda é a forma de usar. Aqui que eu deixo sempre uma ressalva, por que a gente prefere mais um álcool em gel do que o de espuma? O álcool em gel, a mesma situação que é feito o teste, é a forma que eu uso. O espuma já é um pouco ao contrário, porque não faz acionamento do dispositivo para depois fazer o teste. É usado somente a solução antes dele virar espuma. Então aí acaba ficando com uma margem um pouco duvidosa, porque não é bem a relação que eu tenho de uso do meu produto. É outra origem do produto, né? Porque ele é em forma de gel, quando passa pelo mecanismo do dispenser, ele acaba gerando a espuma. O teste não é feito sobre espuma, normalmente ele é feito sobre o líquido que é o gel. A RDC 7 fala de 2015, já comenta sobre um pouco sobre o cosmético, porque antigamente falava que no hospital só poderia ser usado o produto medicamento, álcool medicamento. Não é essa necessidade. Por quê? Quando a gente fala do cosmético, a gente tem duas classificações. Pode ser classificado ele em risco classe 1, risco classe 2. Citando sobre risco classe 1 e risco classe 2, classe 1 é aquele produto que eu faço notificação, não preciso comprovar efetividade nenhuma, não tem dificuldade na relação da composição química e acabo colocando ele disponível no mercado. O risco classe 2 já é diferente, exige comprovações efetivas do produto, de segurança e de eficácia, de modo a restringir um pouco o uso, que é o uso, por exemplo, que nós usamos o cosmético classe 2 para ser utilizado dentro dos hospitais. Porque a gente segue uma determinação conforme a RDC 7, favorecendo ali e comprovando ainda mais a efetividade do produto. Se não tivesse comprovação, não pode ser considerado um produto de risco classe 2. As diferenças de álcool também, por que eu tenho que usar 70% e não a 90% e não a 45%? Existem também. Quais são os tipos de álcool que tem no mercado? Existem vários. Alguns deles é o álcool etílico, o isopropílico e o propílico, são os mais comuns de ser encontrado. Tem de concentração pura e concentração de 60% a 85%. Por que eu prefiro a 70%? Quanto mais concentrado não seria melhor para poder estar usando? Não. Porque quanto mais concentrado de álcool eu tiver, mais risco de evaporação ele tem. E se eu tiver ele muito abaixo de 70%, as atividades microbianas dele acabam sendo reduzido. Então o ideal é usar sempre a 70%, por quê? Não evapora rápido e tem uma grande efetividade sobre as bactérias. Então por isso que a gente usa no hospital. E na verdade agora, em todo o território nacional, todo o mundo, o álcool a 70%. Por quê? Porque ele tem indicação de ter um bom tempo de contato, para você conseguir fazer ele não evaporar e ele conseguir fazer a morte microbiana das bactérias. Outra vantagem também, porque que normalmente escolhe-se o álcool etílico e não isopropílico, é a questão da irritabilidade dos óleos. E ele tem o melhor perfil toxicológico do que o isopropanol, que tem ali o seu risco de irritabilidade também. Outros componentes interessantes hoje, existem vários álcools no mercado. Qual que é melhor para ser usado? O que favorece o seu processo do dia a dia, que você acaba ali utilizando no dia a dia do seu processo, sem que você tenha o risco daquela composição química causar danificação, ressecamento de pele, ficar grudando, não ser agradável ao uso. Então existem na composição do álcool, não somente o álcool e alguma coisa que deixa ele gelatinoso. Eu tenho agentes hidratantes para que você possa usar e não agredir sua pele. Dermos protetores também, que tem a mesma finalidade que você acaba utilizando. Os emoluentes e o agente gelificante, que é o que vai causar a diferenciação entre o álcool que gruda e o álcool que não gruda. Vamos falar um pouco sobre o acetocimigel, que é o que vocês têm disponível aqui na instituição.
O Aseptocime Gel, ele é um produto com alto poder de morte microbiana. Ele é um álcool a 70%. Vocês vão ter disponível aqui o álcool de beira-leito e o de parede, que já está nos dispenser. Quando nós falamos de eficácia sobre o produto, sobre alguma bactéria, a Tricime não se preocupou somente em ter o quê? Somente ali as bactérias que pedem na RDC. Se preocupou com qual é a dor do meu cliente, qual é a necessidade que o cliente tem, o que seria interessante, qual seria o diferencial do produto perante a instituição de saúde. Então, algumas patologias está aqui citando sobre alguns agentes, que aí segue uma metodologia. É essa metodologia que eu gosto de estar citando, que ela segue o quê? Tem a metodologia de como fazer o teste. Como é que ela é feita? Para replicar a minha utilização do dia a dia. É aqui que difere um pouco a questão relacionada à espuma. Normalmente, eu não vi nenhum laudo ainda, eu, Pieterson, a questão se o laudo foi apresentado na forma de espuma. Normalmente, a forma de líquida, é a forma do produto em si, não depois do acionamento. Então aí dificulta um pouquinho a utilização ou a percepção ali se está realmente fazendo efeito ou não, ou se tem alguma coisa ali que pode variar ou não a utilização do produto em forma de espuma. Aqui o dispenser, né, que vocês têm, já tem aí disponível para vocês o dispenser de 1 litro, e nós usamos um frasco rígido. Por que um frasco rígido dessa solução? Para que eu consiga fazer o quê? Que eu uso todo o produto e evito que fique resíduo desse produto embaixo. Nisso, o gel vai favorecer, porque ele tem uma composição química preparada para ser usado nas mãos, fácil de aplicação, você vai conseguir fazer todo o movimento de 30 segundos ali na sua mão, todo o movimento de higienização das mãos, e você vai perceber que a mão vai ficar levemente úmida, tá? Para favorecer o processo, e você não vai ter entrada de ar dentro. Então o frasco ele vai ficar o quê? Comprimido ali dentro. Então significa que o risco de biocontaminação vai ser reduzido, porque eu tenho a saída do álcool em gel, eu não tenho entrada de ar dentro da embalagem. A questão da estabilidade também é importante dizer. Espera-se que a temperatura fique entre 5 a 25 graus, porque não muito além disso. É um produto à base de álcool, então se ficar em contato direto com o sol, por exemplo, pode ser acima de 35, de 25. E aí, como é que vai ser? Será que vai ter o produto ali ainda para fazer o efeito? Então a gente pede que seja considerado e seja mantido abrigado da luz do sol diretamente. E a data de validade do produto varia de 2 anos, tá? Então normalmente você acaba comprando o produto, a validade dele dura 2 anos. A utilização sua que vai determinar a quantidade de tempo que você vai estar utilizando ele. Sempre gosto de deixar essa palavra, e aí cabe para nós mesmos todos os dias. Para chegar aonde a maioria não chega, é preciso algo que a maioria não faz. Então aí eu coloco para nós mesmos. O que eu poderia fazer para deixar minha família mais segura? O que eu poderia fazer para deixar o meu ambiente mais seguro? O que eu posso fazer a diferença? É só mandurinha não faz verão. Não faz verão. Mas se uma começar, todas têm a possibilidade de começar também. Então favorece esse processo de conseguir fazer o quê? Conseguir fazer a diferença tanto no mercado que você esteja, tanto no ambiente de trabalho que você esteja ali, tanto no meio da sociedade como na família também. E aproveitando agora, a gente vai abrir para algumas perguntas. Não sei se alguém tem alguma curiosidade para estar perguntando, pode ficar à vontade. Pieterson, meu nome é Júlio César Bellini, sou supervisor da portaria e transporte. Gostaria de tirar uma dúvida. Qual a diferença entre o álcool em gel e o álcool em espuma? Bom, respondendo a pergunta do Júlio, bem interessante. Por quê? Qual é a diferença maior entre então o álcool espuma e o álcool em gel? Na verdade, a composição química dos produtos são bem parecidas. O que vai mudar é realmente a questão do uso ali do dia a dia. Só que nós temos uma pergunta para poder fazer até. O álcool em gel e em espuma, qual que é mais efetivo? Se ele tem a mesma composição química. Só que os testes que nós conhecemos é feito sob condição dele líquido, não depois que ele passa pelo acionamento. Então não tem como fazer a validação do teste microbiológico dele em espuma. Então não sei se aquilo está de acordo ou não. Então por isso que a Tricime tem a tendência de estar usando o álcool em gel. Quando tiver uma diferenciação, conseguir fazer um trabalho relacionado com o de espuma, aí estaremos tendo também o de espuma. Há esse estudo de estar fazendo também. Mas como não tem essa segurança hoje, a Tricime não tem a tendência de estar tendo o álcool em gel em espuma agora. Somente o álcool em gel, porque eu tenho como fazer os testes replicando bem a minha necessidade do dia a dia. Pieterson, meu nome é Patrícia Lopes, sou técnica de segurança aqui do Hospital de Base. Eu queria saber, saindo daqui do serviço, eu posso contaminar meus familiares? Excelente pergunta, Patrícia.
Hoje nós sabemos o que? Se eu não tomo um bom cuidado comigo, eu posso estar contaminando não somente o ambiente de trabalho, como fora também e até a mim mesmo. Então eu posso estar contaminando sim, porque muitas dessas bactérias eu já tenho comigo no meu dia a dia. São aquelas contaminações que vamos falar assim, é o que já está na sua flora, está ali colonizado com você, não causa patologia nenhuma. Se você passa e leva essa bactéria para casa, o seu filho não tem essa resistência, você pode estar contaminando. Hoje, pensando no Covid-19, mais ainda, eu posso estar contaminando daqui do meu serviço até entrar dentro do chuveiro para tomar um banho. Então vamos pensar em todo o processo que você passa. Ou você vai de carro com alguém que você dá carona, ou você vai de ônibus para poder chegar até em casa, ou você vai a pé, vai de bicicleta. Então todo esse percurso, se você não tiver tomado cuidado de higienização antes de sair da instituição, você pode estar levando essa contaminação até o seu leito da sua casa, você está ali próximo aos seus entes queridos. Então sim, se eu não fizer a boa higienização da minha mão, não tiver o cuidado de higienização, quando estiver saindo do hospital, eu corro o risco de estar levando todas essas bactérias para fazer um happy hour na minha casa, porque eu posso estar levando todas elas em casa também. Peterson, meu nome é Daniela, eu sou técnica de segurança do trabalho do Hospital de Base e eu gostaria de saber quantas vezes eu posso utilizar o álcool em gel sem a necessidade de higienizar as mãos com água e sabão. Daniela, excelente pergunta, Daniela. Quantas vezes eu posso usar o álcool em gel? Na verdade, a formulação hoje ela é trabalhada para você usar várias vezes. Você pode usar 30, 50, 60, 70 vezes o álcool em gel. O que vai determinar para você se eu posso ou não continuar usando é se eu vou ter secreção na minha mão ali, uma questão de sujidade. Fora isso, eu posso usar várias vezes. Não tem risco, não vai deixar sua mão resistente, não vai deixar bactérias resistentes. Por quê? Porque eu vou estar usando a quantidade suficiente para fazer todo o movimento de higienização das mãos e quando eu terminar o processo, ela vai estar levemente úmida. Então significa que eu fiz o processo adequadamente. Eu não posso somente benzer também a minha mão, colocar um pouquinho de álcool em gel e sair. Não é o efeito. Então o que eu espero? Que a gente coloque ali a quantidade, faça todo o movimento de fricção e quando eu terminar de fazer o processo, toda a higienização, ela fique levemente úmida. Aí eu não vou ter risco ocupacional. E isso não vai deixar micro-organismo na sua mão e nem vai deixar substâncias. Então você pode usar várias vezes. Somente quando tiver a presença de sujidade, secreção, alguma coisa assim, que você vai estar preferindo estar fazendo a lavagem das mãos com água e sabão. Queria aproveitar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando um assunto de extrema importância, não só para os dias dentro do hospital, como fora dele também. Queria agradecer a equipe que tornou isso possível, né? O Júlio, presidente da CIPA, a Patrícia, a Daniela, as técnicas de segurança da instituição, o Guilherme, que é o engenheiro de segurança, a enfermeira Daniele, da equipe de higiene e limpeza, e o Fernando do RH, o gerente do RH. Então, queria agradecer a vocês por ter dado essa oportunidade. E também ao Rafael, que tornou essa ligação entre a Tricime junto à instituição para a gente conseguir fazer essa conversa e debater um assunto tão importante. Somente agradecer, em nome da família Tricime.